Neste vídeo eu vou te mostrar como fazer a tela de listagem do administrador com os filtros. Então é aqui onde o usuário admin vai poder manter os veículos cadastrados no sistema. Então vamos fazer a criação do front-end aqui dessa tela. Então essa tela é aqui da Home. Eu vou abrir ela aqui no VS Code. Então aqui eu estou com o index aberto, porém eu vou navegar aqui pelos meus arquivos. E essa tela é a home.blade.php, beleza? Então é aqui, ele está aqui com o dashboard, ele está dizendo que eu estou logado. Então é esse componente, beleza? Eu vou limpar esse componente aqui primeiramente. Então eu vou deixar somente essa div class container. E a primeira coisa que eu vou colocar vai ser exatamente os filtros aqui dessa tela. Aliás, antes do filtro eu vou colocar aqui o título. Vai ser bem simples, eu vou colocar aqui uma div. Vou colocar aqui umas classes do Bootstrap, então vai ser a dflex e a mb3. E aqui dentro eu vou colocar um h3. Que vai ser lista de veículos. Certo? Deixa eu ver se já está aparecendo. Já apareceu aqui. E agora eu vou colocar os filtros. Então, aqui vai ser uma div. Ela vai ter a classe cardBody. E com margem bottom de 3. E aqui dentro eu vou colocar o formulário. O filtro ele vai ter um estilo diferente da tela inicial, porém os campos do filtro eles vão ser bem parecidos, beleza? Então vamos lá, vou começar a colocar o formulário aqui. Então vai ser form, o method vai ser get, e a action, que é a rota que ele vai chamar, vai ser a rota home. Então vou colocar aqui as duas chaves para poder colocar a palavra especial do lado do route. E vou colocar a rota home, beleza? Como que eu sei que aqui é a rota home? É porque aqui no web eu tenho essa rota com esse name, beleza? Então voltando aqui, e dentro do formulário eu vou começar a colocar os campos. Então primeiramente eu vou ter uma div com uma class row ig3, que vai ser a div que vai englobar todos os campos aqui, basicamente. E aqui agora eu vou ter uma div com class farmGroup cool2 e uma margin right de 2, beleza? Então, como ele vai ser um formulário inline, eu vou definir o tamanho dos campos. Então, cada campo vai ter um tamanho de 2 colunas aqui, para ele não ficar um campo ocupando a tela toda, beleza? Então, vai acabar que vai ficar um campo do lado do outro. Dentro aqui desse campo, eu vou colocar um label. Vai ser o campo de nome. E aqui eu vou colocar o for como name. E o class como mb0. Vou colocar agora um input. E ele vai ser do tipo texto. E vai ter algumas classes. Form control. E a form control sm, beleza? Então, essa classe Form Control é a classe padrão do Bootstrap e o Form Control SM para controlar o tamanho aqui do campo, então ele vai ser o campo um pouquinho menor que o padrão. O ID, ID vai ser name. O name do campo vai ter aquele mesmo padrão, então vai ser filter name, para poder filtrar depois. Aqui eu vou colocar um placeholder, por exemplo, Go aqui, qualquer nome de carro. Vou colocar um autocomplete como off. E vou fazer aquele mesmo esquema do valor. Então vou colocar aqui o request filter, beleza? Então request filter name ou então vazio. Então basicamente esse esquema aqui, para caso o usuário já tenha digitado alguma coisa, não perder o valor desse campo. Beleza? Então deixa eu dar uma olhada na tela. Então ó, já tem o campo aqui. Esse atributo for aqui do label, ele precisa estar com o mesmo valor passado aqui dentro do ID. E com isso eu estou indicando que essa label é relacionada a esse campo. Então na prática, caso o usuário clique aqui em cima do nome, em vez de clicar no campo, ainda assim o campo recebe o foco. Eu estou indicando que esse label aqui é relacionado a esse campo, beleza? Vou criar os outros campos aqui, vou duplicar para ir um pouco mais rápido.
Todos os campos nesse caso vão ser campos do tipo texto. E vou trocar aqui. Esse daqui vai ser o campo de marca. Então aqui o for vai ser brand. Brand aqui. Opa, aqui é name mesmo. Então label for de brand, o id brand, o name filter brand e o request filter também. E o outro campo vai ser o campo da cidade. Então cidade e aqui city. Então beleza. Opa, faltou mudar aqui os placeholders. A marca aqui Ferrari. A cidade aqui colocar São Paulo. Eu vou aqui trocar o G para maiúsculo para manter o padrão. Agora eu já vou colocar o botão que vai realizar o filtro, tá? O botão que vai submeter o formulário. Então eu vou colocar aqui os dois botões dentro de uma div. E ele vai ter algumas classes. A primeira vai ser a form group. Col 4. Então vai ter um tamanho de 4 colunas aqui os dois botões. Vai ter um display flex. E o align items end. Beleza? Para eles ficarem alinhados na parte de baixo junto ali com os inputs. Dentro aqui eu vou colocar o primeiro link. Ele vai ter uma class btn secondary e btn sm para ficar um botão menor. E ele basicamente vai ter um href para rota home, beleza? Que vai ser o botão de limpar. Então route home. Vou colocar aqui também nele um style de margin right de 10 pixels. Aqui é right ht, beleza? Vou colocar aqui um limpar. Vou duplicar esse botão. E aqui ele vai ser um button. As classes eu vou manter. O href não vai ter. O style eu até posso manter. Aqui ele vai ser um botão também. E aqui vai ser pesquisar. Então perfeito, já tem aqui meus dois botões. Então aqui a gente já finalizou a parte dos filtros. Então agora eu vou passar para a implementação dos cards. Então os cards eles também vão ser parecidos ali com o da primeira tela, porém nesse caso vai ter um card só por linha, beleza? Então eu vou criar aqui agora uma outra div. Ela vai ter a class row. Beleza. Vou colocar aqui também um justify content center para poder centralizar todo o conteúdo. Vou criar uma div, mais uma div, com uma classe cool9. Eu quero fazer com que o conteúdo fique todo centralizado e que ele não ocupe toda a largura. Então por isso que eu vou colocar uma cool9 aqui. E agora eu já vou poder colocar as divs do card, beleza? Então aqui vai ter a div class card com mb3. Dentro desse card eu vou falar que essa div vai ser uma div do tipo row, que ela vai ocupar toda a linha. Aqui hoje 0. Vou colocar uma div class cool md4, que vai ser aqui a div da imagem, que vai ficar na esquerda. Então, aqui dentro eu vou ter o img, src. O src eu vou até pegar aqui do index. Beleza. Com a classe img fluid, que é uma classe do Bootstrap, e rounded start. Show, tá certo aqui a imagem. E agora eu vou colocar a div do conteúdo. Então vai ser uma div com class coolMD8. Dentro dele vai ter o div class cardBody. Então aqui com o conteúdo do card. E aqui vai ser o H5, que vai ter aqui, por exemplo, o título. E ele vai ter as classes cardTitle e um margin bottom de 2. Aqui um parágrafo com a class cardText, text secondary, para ele ficar na cor mais cinza, mais clara.
também com MB de 2. Vou colocar aqui texto. Por enquanto eu vou deixar fixo aqui só para marcar, beleza? Deixa eu baixar aqui um pouco. Seguindo aqui, vai ter um outro H5, que vai ser o do valor. Vou colocar aqui RS R$100 por enquanto. Então aqui para os botões eu vou colocar uma div com a mesma classe que eu coloquei anteriormente, que é aquela classe Actions, para que os botões sempre fiquem grudados embaixo, beleza? Vou colocar aqui uma div com as Actions. E vou colocar, primeiro eu vou colocar o botão de editar. Por enquanto ele vai ter um link cego aqui, depois a gente vai colocar o link certinho nele. E vai ter as classes btn e btn primary. Beleza? Então aqui vai ter o editar. É até interessante mostrar como dessa forma dá para fazer aqui no Bootstrap, que um link comum ele pode ter exatamente o estilo de botão, somente colocando aqui as classes do Bootstrap, beleza? Então aqui o botão de editar, e agora eu vou fazer o botão de excluir. O de excluir, depois ele vai ser um formulário de exclusão, beleza? Porém, por enquanto a gente vai fazer só o botão mesmo. Então aqui vai ter um botão com a class btn e btn primary também. E vai ter o título aqui de excluir, certo? Então vou voltar na tela, vamos ver como é que ficou. Então ó, já encaixou aqui o meu card, tá? Então com o título, com o texto, aqui o valor e os botões de editar e excluir. Se eu duplicar, por exemplo, esse card aqui, ó, então vou duplicar tudo isso aqui. Dupliquei 2 vezes. Então, ó, já está aparecendo mais cards aqui. Então, é basicamente esse efeito que a gente vai fazer depois, quando a gente colocar a estrutura de repetição para poder pegar todos os carros cadastrados no banco, beleza? Então, nesse vídeo é isso. No próximo vídeo, eu vou mostrar como criar o formulário para poder cadastrar os carros. Até o próximo vídeo. Valeu!